Olá! Hoje nós vamos falar sobre algumas terminologias, alguns conceitos que são básicos para que a gente possa entender um pouquinho aí esse processo de ecologia, né? Então, o que a gente precisa entender é que a ecologia ela envolve interação entre fatores. Que fatores são esses? Fatores abióticos e fatores bióticos. Veja, na biologia, tudo que começa com o sufixo -an ou -ana significa não, sem ou ausente. Então, bio significa vida. Então, fatores abióticos são fatores não vivos, sem vida, né? O que a gente poderia ter dentro do processo ecológico como um fator abiótico? A rocha, né? O solo, a água, sais minerais. Então, esses elementos são elementos não vivos, né? Inanimados da natureza, e aí a gente então tem como algum elemento um fator abiótico. O biótico é totalmente o contrário, né? Bio significa vida. Então aqui nós vamos ter os elementos vivos. Aí temos a flora e a fauna. E isso vai ter uma interação em relação aos fatores abióticos. Além disso, dentro desse processo dos fatores vivos, nós podemos ter alguns conceitos aí, né, algumas determinações dentro desses conceitos da ecologia. O primeiro é sobre a questão de espécie. O que é espécie? É um conjunto, né, de indivíduos que, ao cruzarem entre si, geram descendentes férteis. Então, toda vez que tem cruzamento entre dois indivíduos da mesma espécie, o que vai nascer, o seu descendente, ele é fértil. Quando ocorre cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, mesmo que aconteça de vir a nascer um indivíduo, geralmente esse indivíduo ele é híbrido e geralmente ele é estéril. Um outro tipo de conceito que nós temos é o conceito de população. O que seria a população? Nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie ocupando uma determinada área. Quando nós temos populações diferentes, de espécies diferentes, então aí nós formamos as comunidades. Então, o que são comunidades? São indivíduos de várias populações diferentes que estão numa determinada área, numa determinada região. Além disso, essas comunidades, junto com os fatores abióticos, vão determinar o que a gente chama de ecossistema. O que é um ecossistema? É um local, uma área onde a gente consegue visualizar essa interação. Nós temos dentro do planeta Terra 3 grandes ecossistemas. Nós temos o epinociclo, e o epinociclo significa terrestre. Então, todo o ambiente terrestre nós chamamos de um ecossistema de epinociclo. Nós temos também um ecossistema que nós chamamos de liminociclo, ou seja, límino significa de água doce. E nós temos um outro ecossistema que nós chamamos de talassociclo. O talassociclo, talasso significa marinho. Então, esses 3 grandes ecossistemas vão, então, dar origem ao que a gente chama de biosfera, ou seja, é o nosso planeta Terra. Essas terminologias são bem básicas, o vestibular trabalha bastante com vocês, então é importante que vocês fiquem atentos e tenham aí toda essa dimensão, né, todos esses conceitos para vocês irem bem aí na prova. Bons estudos, até um próximo encontro!